Lição de número 9. Veremos nesta noite o Evangelho de João. O Evangelho de João. No texto 1, vamos conhecer ou relembrar coisas que nós já sabemos sobre este grande homem de Deus. Como aconteceu a sua chamada, ele estava trabalhando e a Bíblia sempre nos mostra isto. Sempre que Deus chama alguém para o seu ministério, esse alguém está trabalhando. Então, ao que parece, os candidatos ao ministério precisam estar trabalhando. João estava no barco juntamente com seu irmão, e esse barco era do seu pai. Ao que parece, Zebedeu era uma pessoa bem posto, não era pobre, tinha barcos de pesca, tinha empregados, e os dois filhos trabalhavam com ele. Vemos então que, segundo encontramos em Marcos, capítulo 1, vamos lembrar aqui como se deu a chamada de João para o ministério. Marcos, capítulo 1, versículo 20. E logo, vamos ler o 19 e 20. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após ele. Nós dissemos em aulas anteriores que quando o Senhor nos chama, essa chamada exige que deixemos alguma coisa. E deixemos logo. Então, aqui, João e seu irmão, imediatamente após a chamada de Jesus, deixaram seu pai no barco com os empregados e seguiram a Jesus. Podemos pensar que nesta época, João era bem jovem. João provavelmente era da mesma idade de Jesus, bem jovem. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. E era quando o jovem judeu se emancipava. Então, aqui nós vamos ver no texto 1 que o Senhor Jesus manifestou por estes dois apóstolos uma predileção, Pedro, Tiago e João. Jesus demonstrou por eles uma predileção. Em momentos difíceis, Jesus sempre queria esses três apóstolos ao seu lado. Então, nós temos dito que predileção é natural que aconteça. Predileção não é acepção. A acepção é quando nós damos tratamento diferenciados a pessoas iguais. Tratamento diferenciado a pessoas iguais. Agora, a predileção é natural que aconteça. E Jesus manifestou essa predileção pelos dois. E ainda mais, quando João foi chamado, aqui está dito que ele era conhecido como filho do trovão. Filho do trovão. Agora, ao terminar o seu ministério, ele ficou conhecido na história como o apóstolo do amor. De filho do trovão a apóstolo do amor. O Senhor continua nos mudando. O Senhor continua trabalhando. E nós podemos mudar. Isso porque Jesus não mudou. Então, ainda aqui no texto 1, nós estamos aqui, o autor de 5 livros. João está agora
certamente beirando ou já alcançou 100 anos de idade. 100 anos. Fazendo uma retrospectiva na história, nós podemos observar o seguinte: Nero foi imperador de 54 a 68. De 69 a 79 foi o Vespasiano. 79 a 81, seu filho Tito, o mesmo general que destruiu Jerusalém, se tornou imperador de Roma por 2 anos. Na sequência vem o seu irmão Domiciano, de 81 a 96. Agora, quem mandou prender João foi o Domiciano e condenou João à morte. Nós não vamos recordar esta história, mas João, retornando do céu após ter sido arrebatado, ele estava na ilha de Pátio, condenado à morte, condenado à prisão perpétua. Ele não sairia dali. Mas nós vimos que Deus tem propósitos. Deus tem propósito. O Domiciano jamais soltaria João. O Domiciano jamais libertaria João. Nós temos a informação bíblica que o nosso Deus levanta reinos e derruba reinos, levanta impérios e derruba impérios, levanta imperadores e derruba imperadores. Sabendo que o Domiciano jamais libertaria João, no ano 96, o Domiciano morreu. Certamente, Deus o matou. Agora, então, Deus coloca no trono Nerva, 96, e esse Nerva, ao que parece, o único objetivo que Deus tinha com ele era libertar João. Domiciano reinou de 81 a 96. O Nerva vai reinar apenas 2 anos, 96 a 98. Depois dele vem o Trajano. Trajano foi imperador de 98 a 117. Nerva ficou apenas 2 anos. E ao que parece, esse foi o propósito de Deus com ele. Se ele começou a reinar em 96, João provavelmente, sendo da idade de Jesus nasceu no ano 4 AC. 4 AC mais 96, João estava com 100 anos. Nerva colocando João em liberdade, João retorna para Éfeso. Então aqui nós temos que quando João não tinha mais nenhum sonho, serviu apóstolo de Jesus há quase 70 anos. Certamente ele pensava, agora missão cumprida. Porém Deus ainda tinha para ele uma missão muito grande. Certamente João nunca pensou em escrever um livro. Havia 3 evangelhos escritos desde a década de 60. Havia as 3 epístolas de Paulo escritas desde a década de 60. João não via motivo nenhum para escrever mais alguma coisa. Mas Deus tinha ainda para ele uma tarefa. E João escreveria ainda um evangelho, com 21 capítulos e 879 versículos. João escreveria 3 epístolas. A primeira epístola com 5 capítulos e 105 versículos. A segunda e terceira epístola com 1 capítulo, uma com 15, a outra com 13 versículos. E João escreveria ainda um livro de Apocalipse, com 22 capítulos e 404 versículos. 50 capítulos e 1146 versículos. João só perde para Paulo. Foi o segundo maior escritor bíblico do Novo Testamento. E certamente
Isso não estava no seu projeto de vida. Mas esse é o João, então, que nós estamos vendo aqui, no texto 1. Sabendo que já existiam 3 evangelhos, João não vai repetir no seu evangelho o que os outros disseram. Então, nós temos aqui o porquê que ele escreveu. Primeiro, quando o evangelho de João foi escrito? Provavelmente no finalzinho do século. Para quem foi escrito? Faltava um evangelho para a igreja. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos, os 3 povos que dominavam a terra no setor cultural naquela época, tanto cultural quanto no poder bélico. Mas faltava um evangelho para a igreja. Então, é aqui que Deus vai usar o apóstolo João para escrever um evangelho para a igreja. Um evangelho para a igreja. Então, nós temos aqui que ele procurou não repetir o que os outros escreveram. E nós temos aqui no seu livro, texto 2, que a informação, além desses 2, João repetiu apenas 2 de todos os milagres mencionados pelos outros evangelistas. João repetiu apenas 2. E você tem aqui no seu livro esses 2 milagres. E João acrescentou mais 6 milagres que os outros não haviam escrito. João escreveu, então, mais 6 milagres. Entrando agora no Evangelho de João, nós vamos fazer alguns destaques, sabendo que não vamos poder comentar os 25 capítulos, os 21 capítulos, nós vamos fazer alguns destaques. E o primeiro destaque está em João, capítulo 1, ao versículo 14. Por que João escreveu este texto? Por que João escreveu este texto? Porque João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e aqui o verbo é a palavra Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, com Deus. Estar com não é ser. O verbo estava com Deus. Estar com não é ser. Ele estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos ver por que João começa assim. E por que João, na sua epístola, primeira epístola, ele começa a sua primeira epístola dizendo o seguinte: nós não vamos repetir sobre João, nós temos um livro de Apocalipse, não vamos repetir. Nós temos as 3 epístolas de João, primeira, segunda e terceira epístola, no nosso livro Epístolas Gerais. Epístolas Gerais, nós estudamos Tiago, primeira, segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João e Judas. Então nós não vamos repetir isto. Mas alguma referência nós vamos precisar fazer. Ele começa a sua primeira epístola, versículo 1, dizendo: o que era desde o princípio, ele está falando de Jesus, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então vamos ver por que João começa o Evangelho e a primeira epístola desta forma. Estavam havendo na igreja, isto começou logo na década de 60, pouco antes até, quando os judeus tentaram transformar a igreja numa seita judaica.
Depois as heresias foram entrando na igreja. E no livro Epístolas Gerais, em Colossenses, eu trato desse assunto. Essa heresia, chamada gnosticismo, havia entrado na igreja de Colosso. O pastor Epáfra, não entendendo, não sabendo como tratar do assunto, pegou um navio, atravessou o mar, foi a Roma, à procura de Paulo, que estava preso no ano 62. O problema que estava acontecendo em Colosso era exatamente o problema dos gnósticos. Mas isso evoluiu muito mais. Agora nós estamos aqui no final do século, E vamos ver qual era o pensamento dos gnósticos. Os gnósticos diziam que Deus é um ser essencialmente santo, é um espírito essencialmente santo. De acordo. Deus é um espírito essencialmente santo. Estamos de acordo. Mas na sequência ele dizia que Deus não criou a matéria. Vamos falar aqui da matéria de Jesus. Deus não criou a matéria. Eles diziam que a matéria é essencialmente má. E Deus, sendo santo, não poderia ter criado a matéria. Nós vamos ver, então, o porquê que João começa o seu evangelho assim. E eles diziam que o homem, Deus não criou o homem. O homem surgiu de uma emanação, como se uma onda magnética, que eles chamam isso de éons. O homem surgiu de uma dessas emanações, que ele chama de éon, e um desses éons se materializou. E foi esse éon que criou a matéria. Então a matéria não foi criada por Deus. E eles diziam ainda que Jesus era um desses éons. Então é como se Deus é luz. E esses éons eram formados como se fossem ondas magnéticas, ondas que saíam de Deus. Então aquela onda que saía de Deus, e quanto mais o éon ia distanciando de Deus, mais matéria ele era. Agora, havia uma possibilidade desses éons distantes aproximar-se de Deus. E é isso que estava ensinando lá em Colosso. Com a ajuda dos anjos e com a ajuda de homens escolhidos por Deus para ser mestres. E os mestres diziam que foram escolhidos por Deus, e eles escolhiam os seus discípulos. E eles ensinavam somente aos seus discípulos. Então, Jesus teria sido um desses éons. Quanto mais distante, seria mais, esse éon ia se tornando cada vez mais distante de Deus. Havia um processo de se aproximar. Eu não vou tratar desse assunto. Mas vou dizer que para eles, Jesus foi o éon que mais se aproximou de Deus. Jesus foi o éon que mais se aproximou de Deus. É como aquela onda magnética, Jesus foi se aproximando, e foi o éon que mais se aproximou de Deus. Mas ele era um éon. Ele não era Deus. Se ele não era Deus, ele não criou nada. Então nós vamos entender aqui o ensino o ensino que ele estava, essa heresia estava introduzindo. Cada vez mais longe, até um éon foi distanciando e cada vez mais longe, e num determinado momento ele materializou e foi formado o homem. E Jesus é o éon que mais se aproximou de Deus. Agora, se ele foi criado, se ele era uma criatura, ele não criou nada. Então é por isso que João começa dizendo aqui. João começa dizendo que no princípio era o Verbo, falando de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
O Pai é um, o Filho é outro, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Ele não era uma criatura de Deus, ele não era um aion iluminado, não, ele era Deus. E dizendo que quem criou a matéria, Deus não poderia criar a matéria, porque a matéria é má. Quem criou a matéria foi um aion que materializou. Então ele vai dizer aqui, então João começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, se nós entendermos isto, esta é uma das correntes gnósticas, que ensinava dessa maneira. Porém, surgiu uma outra corrente. Essa outra corrente teve como mestre Cerinto. Cerinto foi o primeiro mestre judaico, o primeiro mestre judeu. Cerinto congregava com João lá em Éfeso. De repente, o Cerinto entrou por esse caminho. E ele modificou um pouco o pensamento dos gnósticos. Então, o pensamento dos gnósticos é este: Deus é um ser essencialmente santo. Deus não pode ter contato com a matéria. Jesus foi a primeira criatura de Deus, o aion que mais se aproximou, mas ele não era Deus. Agora, o segundo grupo, liderado aqui por Cerinto, esse mestre judaico introduziu uma modificação na doutrina gnóstica. Ele estava ensinando que Jesus nasceu como homem. Jesus nasceu como homem. Jesus cresceu como homem. Aos 30 anos, o Cristo encarnou nele. Aos 30 anos, o Cristo encarnou nele. Agora Jesus começou a fazer milagres. Na cruz do Calvário, o Cristo não podia morrer, porque o Cristo é Deus. Então Jesus teria reclamado: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz do Calvário, o Cristo saiu de Jesus. E segundo o Cerinto, quem morreu na cruz foi Jesus. Jesus era um homem. Então o sacrifício dele não teve valor nenhum. Quem morreu na cruz foi um homem chamado Jesus. Esta heresia estava sendo ensinada lá em Éfeso. E é claro que o Cerinto teve que deixar. Aí o apóstolo João, se a gente não entende isto, o apóstolo João vai dizer aqui que ele saindo da igreja, ele levou um grupo com ele. Aí o apóstolo João vai dizer: saíram de nós, porque não era dos nossos. Que se fossem dos nossos, permaneceria conosco. Então ele saiu e levou um grupo de crentes com ele. Se nós entendermos assim, nós vamos entender também por que João, tanto a primeira epístola como o Evangelho de João. Capítulo 2, versículo 20 de 1 João, deixa eu fazer uma referência aqui, que tem muita gente que não entende isso aqui. Capítulo 2, versículo 20, saíram de nós. Esse grupo saiu seguindo Cerinto. Então João disse: mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de nós. E uma outra passagem que João fala aqui, que muita gente torce, e torcendo isto aqui, eles condenam aqueles que estudam a palavra com homem. Isso está aqui em João, capítulo 2, e o versículo 20. O apóstolo João está dizendo aos crentes, aos irmãos: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo.
vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. João está mostrando a eles que o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos faz entender e rejeitar heresias como a Cerinto estava ensinando. Nós temos a unção do Santo, nós temos a unção, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Aí que as pessoas que não estudam a palavra condenam aqueles que estudam com o homem. E diz, o apóstolo João diz que nós temos a unção e sabemos tudo, correto? Mas João aqui não está se referindo à palavra de Deus. João está se referindo aqui ao conhecimento espiritual. O Espírito Santo que habita dentro de nós. Então está dizendo aos irmãos, vocês têm a unção, e essa unção faz vocês entenderem que essa doutrina que Cerinto está ensinando é demoníaca, é diabólica. A unção que está em vocês, aqueles que saíram de nós, porque não era dos nossos, mas vocês têm a unção do Espírito, e vocês não serão enganados. Deu para entender? Se nós não estudamos Bíblia, a gente acaba fazendo confusão. Então essa primeira epístola aqui tem uma profundidade muito grande. E também o primeiro evangelho. Então vamos concluir aqui a primeira parte do Evangelho de João, do capítulo 1. Ali ele diz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Isso aqui está dizendo que estava em Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para que era seu. João está afirmando o conhecimento de Jesus, contradizendo a doutrina dos gnósticos, que dizia que Jesus era a primeira criatura de Deus, o aion que mais se aproximou, mas ele nunca criou nada. Então João aqui está dizendo que tudo que existe foi criado por ele. E o versículo 14, e o verbo se fez carne, ele nasceu lá em Belém, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João viu isto lá no Monte da Transfiguração. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse destaque do capítulo 1 é importante para a gente entender qual foi o objetivo de João. Mostrar que Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele não é o Pai. Ele não é o Pai. Ele estava no princípio com Deus, mas ele é uma pessoa diferenciada. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Feito isto, o segundo destaque que nós vamos fazer, segundo destaque, é capítulo 3. O capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus, eu vou me permitir não comentar com vocês. Eu não teria condições de acrescentar nada numa mensagem que eu preguei aqui na nossa igreja. Quando eu encontrei aquela mensagem, eu ouvi a mensagem, 50 minutos para falar do primeiro milagre de Jesus. 50 minutos. Essa mensagem está gravada, eu pedi a Cida para colocar no WhatsApp, e se você não tem o contato, nós colocamos ali. É só você digitar lá no Google, AD Santo André com letras maiúsculas, AD Santo André. Mensagem, o primeiro milagre de Jesus. Vai aparecer várias pregações. Eu pude ver lá que vários pregadores pregaram a mesma mensagem. Mas a nossa está totalmente diferenciada. Então, tudo que está ali, coisa que eu nunca imaginei. E uma das coisas que eu nunca imaginei foi a revelação feita pelo mestre Sala.
Quando o mestre Sala provou o vinho, ele não sabia de onde veio o vinho. Ele não sabia que aquele vinho, poucos minutos antes, era água. Ele não sabia. Mas quando ele provou, ele disse: este é o melhor vinho que eu já provei. Então, o mestre Sala representa aquelas pessoas que não nos conheceram quando nós não éramos crentes. Não nos conheceram. Eles passaram a conviver conosco depois da nossa conversão. Eles não sabem que nós fomos água, agora somos vinho. Aqui nós podemos ver, quando um empresário contrata um empregado crente, e de repente, pela conduta do crente, ele vai dizer: eu nunca tive um funcionário como este. Nunca tive um funcionário como este. Quando o crente patrão contrata um crente, ele não sabia quem ele foi, mas ele vai... nós temos que ser diferenciados. A água mudou em vinho. Então, o que nós éramos, o mestre Sala não sabia a procedência do vinho. O que eu sei é que um vinho como esse eu nunca experimentei. Deu para entender? Quando opera em nós o milagre do novo nascimento, nós temos que ser transformados. Temos que ser transformados. Então, se você quiser ouvir, são 50 minutos dessa mensagem. Vamos, então, passar aqui para o capítulo 3. O segundo destaque aqui está no capítulo 3. Jesus atende um homem importante. Jesus atende um senador, um membro do Sinédrio. Jesus aceita o convite de um homem rico. E agora nós vamos aqui, eu vou pegar só uma passagem. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos vai dizer a ele. Aí Jesus continua: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Nicodemos vai... Quando Jesus disse, o Nicodemos vai dizer aqui: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus vai explicar para ele: não, quem não nascer da água e do Espírito. Eu vou mostrar para vocês aqui nesta passagem como opera o milagre do novo nascimento, chamado de regeneração. Regeneração. É o nascer da água. Água aqui simboliza a palavra de Deus. A água aqui simboliza a palavra de Deus. Perceba que numa das passagens, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A água é símbolo da palavra de Deus. E aqui, Espírito está com letra maiúscula. Fala do Espírito Santo. Fala do Espírito Santo. Então, não acontecerá o novo nascimento se não houver duas coisas: a palavra de Deus e o Espírito Santo. E para ministrar a palavra de Deus, ele precisa de você. O Espírito Santo não ministra a palavra. Então, para ministrar a palavra de Deus, Jesus precisa de um homem. Jesus precisa de um homem. Então, é isso que nós vamos aqui considerar no capítulo 3. Como acontece este processo? Quando o homem está ministrando a palavra, eu vou citar para vocês 2 exemplos. Pedro, no dia do Pentecoste, e Pedro,
na casa de Cornélio. Quase 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E logo em seguida, junta uma grande multidão. E Pedro se levanta para pregar. Então, para que a pessoa tem que ouvir a palavra. Alguém tem que ministrar a palavra. O Espírito Santo não ministra a palavra. Então, quando o homem está ministrando a palavra, o Espírito Santo disponibiliza para esse homem a fé salvífica. A fé salvífica. A fé é de Deus. Então, o Espírito Santo, quando o homem está ouvindo, o Espírito Santo coloca à disposição dele a fé salvífica. Ele precisa ouvir a palavra. E para ouvir a palavra, precisa que haja silêncio. Precisa que haja silêncio. Eu vou mostrar aqui para vocês que, quando Pedro começou a pregar, quase 120 pessoas batizaram com o Espírito Santo pouco antes. Se aquelas quase 120 pessoas todas estivessem falando em línguas estranhas, o povo não teria entendido nada do que Pedro estava falando. Certamente houve um profundo silêncio, Pedro não tinha os recursos que nós temos, mas toda a multidão estava ouvindo a voz de Pedro. Isto exige um profundo silêncio. Na casa de Cornélio, Pedro está ministrando a palavra. Pedro levou com ele alguns crentes, está escrito, que ele levou com ele alguns irmãos. E esses irmãos certamente eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas. Mas quando Pedro estava ministrando a palavra, ninguém falou em língua estranha. Era necessário que Cornélio e toda a sua casa ouvisse a palavra por palavra. Então, a palavra de Deus precisa ser ouvida, porque o Espírito Santo trabalha na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ela tem que ser ouvida. E acontece hoje, algumas igrejas, por falta de ensino, Paulo ensinou isso. Paulo ensinou que é necessário que haver ordem no culto. Paulo não proibiu ninguém de falar língua estranha. Ele diz, eu falo muito mais do que vocês todos. Mas aqui no culto, eu não vou falar. Eu prefiro falar 2 palavras na língua que vocês entendem do que falar 1000 palavras em línguas estranhas. Então, ninguém é contra falar língua estranha. Mas existe 2 momentos. Existe aquele momento de adoração em que você libera todo o seu espírito para adorar a Deus. Agora existe um momento da palavra de Deus ser ministrada para aqueles que ainda não a conhecem. E nesse momento, a palavra de Deus precisa ser ouvida. Todos estavam ouvindo a mensagem de Pedro. O Espírito Santo estava trabalhando nos corações. De repente, acontece um milagre. A mesma coisa lá na casa de Cornélio. Todos ouvindo atentamente, palavra por palavra. O Espírito Santo disponibilizando a fé. De repente, eles tomaram posse. E a salvação, o novo nascimento aconteceu. Então, isto é o que nós chamamos de novo nascimento. É o nascer da água e do Espírito. Da mesma forma, aconteceu com Filipe, lá no caso do eunuco. O homem precisa ouvir a palavra de Deus. Então, senão não vai haver novo nascimento. Quando a pessoa toma posse, o Espírito Santo está ali trabalhando. Ele não pode impor. A fé está disponibilizada. A palavra de Deus está sendo pregada. Quando o homem, pela fé, toma posse da palavra, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Isso chama batismo no corpo de Cristo. Batismo no corpo de Cristo. Nesse exato momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro do homem, e nós vamos ler para vocês alguns versículos. É o batismo no corpo de Cristo. A Bíblia nos fala de 3 tipos de batismo. O batismo nas águas é feito pelo homem. Esse batismo pode ser falho.
Muitas vezes alguém que não passou pelo novo nascimento é batizado. O pastor não tem condição de saber. O batismo com o Espírito Santo é Jesus que faz. Nesse não pode haver erro. Ou foi batizado ou não foi. Não pode haver erro. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. E o batismo no corpo de Cristo também não pode haver erro. É o Espírito Santo que opera esse batismo. Batizarmos significa introduzir, colocar para dentro, introduzir. Então, naquele exato momento, o Espírito Santo entrou naquela vida e fez morada no seu coração. É nesse exato momento que ocorre o milagre da regeneração, também chamado de novo nascimento. Regeneração ou novo nascimento. Vamos mostrar para vocês alguns versículos, confirmando o que nós estamos falando. O apóstolo Paulo, vamos começar aqui por Romanos 6 e 3. Romanos 6 e 3. Vamos ler alguns versículos. Romanos, capítulo 6, versículo 3. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ou não sabeis, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, e o versículo, Romanos 1, Romanos 6 e 3, começando por aqui, Romanos 6 e 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Então, esse batismo é feito pelo Espírito Santo no exato momento que o homem aceita Jesus como seu Salvador. Paulo ainda continua falando aqui, em 2 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. 21 e 22. 21. Mas o que confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito aos nossos corações. O qual também nos selou e deu-nos o penhor do Espírito em nossos corações. Quando o Espírito Santo passa a habitar dentro desse homem, ele é a garantia da sua salvação. Ele é a garantia da salvação. Quem passa por esse processo do novo nascimento, em hipótese nenhuma, vai ficar no dia do arrebatamento, porque o Espírito Santo habita dentro dele. Ele é o penhor, ele é a garantia. Eu estou dentro de você. É a garantia que nós vamos subir. Mas ainda vamos continuar aqui vendo alguns outros versículos. Gálatas 3 e 27. Gálatas 3 e 27. Se você entender bem isto, eu acho que cumpri o meu trabalho nesta noite. Então veja aqui o que o Paulo fala aqui em Gálatas 3 e 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, todos quanto fostes batizados em Cristo. Este batismo é o Espírito Santo que faz. É colocar o homem para dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Todo quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Já vos revestiste de Cristo. Agora vamos ver aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 12 a 14. Efésios, capítulo 1, versículo 12 a 14. Efésios, capítulo 1, 12 a 14.
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E tendo nele crido, fostes selados, marcados pelo Espírito Santo da promessa. E ele ainda mais diz o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E eu já ouvi, no passado, eu acredito que hoje não mais, alguns obreiros conversando com os filhos de crente, com 12, 13, 14 anos, e dizendo: você precisa ser selado com o Espírito Santo. Você precisa ser selado com o Espírito Santo. E eles entendiam que esse selo do Espírito Santo seria o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ser selado com o Espírito Santo. Selar com o Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo. Selar com o Espírito Santo é o evento que ocorre naquele momento da regeneração. Ele nasceu de novo e o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. E o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Talvez por isto, escrevendo aos Efésios, Paulo vai citar isto, mostrando que o selo do Espírito é a garantia da nossa salvação. Na região de Éfeso havia muita madeira, muitas árvores. E naquela época não havia madeireira. Quando alguém precisava de madeira, o comprador ia lá no mato e levava um selo. Geralmente um sinete, quase sempre um carimbo, que é gravado no próprio anel. Então o comprador ia examinar as árvores. A árvore por ele escolhida, ele colocava o seu carimbo, marcou, selou. E ele escolhia 10, quantas árvores ele precisava. E em toda deixava sua marca. Aquela árvore está selada. Significa que aquela árvore já tem dono. Qualquer outro comprador, à procura de madeira, essa aqui já tem dono. Aquela já tem dono, E tem mais. Eles nem tocavam nela. Aquela árvore não estava mais à venda. Aquela árvore já tinha dono. Depois o comprador mandava buscar as árvores, com uma recomendação: todas as árvores que você encontrar o meu carimbo, o meu selo, pode cortar que é minha. Isto vai acontecer no dia do arrebatamento. Todos os que estiverem selados pelo Espírito Santo são propriedade de Deus, e em hipótese alguma ficarão na terra. Então, se nós entendermos isto aqui, o que Jesus está ensinando a Nicodemos, eu acho que nós estamos bem instruídos. Como ocorre o novo nascimento? Através da palavra de Deus, ministrada por um homem, e através da presença do Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito. Água, palavra de Deus. Espírito, Espírito Santo. Então, para que isto aconteça, Deus precisa do homem para ministrar a palavra. E quando o homem ministra a palavra, o pecador precisa ouvir palavra por palavra de tudo aquilo que está sendo dito. Agora, se durante um culto público, o pregador está lá atento no que está sendo pregado, de repente alguém ao lado dele está conversando, ele vai perder a atenção. De repente alguém está manuseando um celular. A atenção dele, ele perde a sequência da pregação. Isso pode prejudicá-lo. Então, nós que somos bem instruídos, durante a pregação da palavra de Deus, silêncio. A palavra de Deus precisa ser ouvida, porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai operar. Ok? Agora, o próximo destaque aqui,
Próximo destaque. Vamos ver aqui qual será o nosso próximo destaque. Nós estamos escolhendo algumas passagens, na impossibilidade de comentar tudo que está escrito. O próximo destaque, capítulo 4. Capítulo 4. Duas pessoas completamente diferentes. Uma samaritana, certamente uma mulher pobre e de vida irregular. E um oficial do rei, um homem rico, um homem de posição. Mas Jesus teve um encontro com os dois. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele fez questão de ficar à espera daquela moça. Ele fez questão. E ele ministrou a palavra para uma pessoa só. Uma pessoa só. Tem pregador que não gosta de pregar para auditório pequeno. Jesus mandou os discípulos ir à cidade comprar alimento e ele permaneceu ali. E ele tinha que tratar com aquela moça. Mas aquela moça era pobre, aquela moça era desprezada, tinha uma vida irregular, mas na sequência ele vai tratar com o oficial do rei, que também tem um problema, que só Jesus podia resolvê-lo. E Jesus, da mesma forma que deu atenção à samaritana, ele também tratou com o oficial do rei e resolveu o problema dele. O próximo destaque aqui, capítulo 5, a cura de um paralítico de Betesda. A cura de um paralítico de Betesda. Esse paralítico merece a nossa atenção. Esse paralítico, embora sabendo da impossibilidade, ele não sepultou o seu sonho. Ele não sepultou o seu sonho. Ele era um homem muito pobre. Se ele tivesse dinheiro, ele contratava alguém para levá-lo. Ele não tinha família. Um homem sozinho, sem família, sem amigos, sem dinheiro. Mas ele sabia, eu não vou entrar com você no problema aí, como a água era movimentada, eu vou entrar direto aqui no problema desse homem. E ele estava ali. A água foi movimentada, quando ele se mexeu, o outro já estava curado. Mas ele retornava. Ele não desistiu do seu sonho. E quando nós não desistimos do nosso sonho, as coisas podem acontecer. Um dia Jesus foi lá no tanque de Betesda. Eu estive lá no tanque de Betesda. A Cida esteve lá no tanque de Betesda. O tanque ainda está lá. E Jesus, vendo aquele homem, faz uma pergunta para ele. E estava ali há 38 anos. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ficar são? Eu acho que Jesus estava testando a humildade dele. Se esse homem não fosse um homem profundamente humilde, ele ia se ofender com essa pergunta, né? Aqui, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui já há 38 anos e me perguntando se eu quero ficar são. Não dava para receber uma resposta mal criada? Mas ele foi manso e humilde, Isso aqui parece que comoveu Jesus. O enfermo respondeu: Senhor, Senhor. Jesus era um jovem. Mas ele deu a Jesus um tratamento respeitoso. Ele não sabia que era Jesus. Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Eu acho que esse homem aqui foi abençoado pela sua profunda humildade. Levanta, toma a tua cama e anda. É por falta de humildade que muitas vezes nós perdemos a bênção. É por falta dessa humildade que muitas vezes nós perdemos a bênção. É por falta da nossa persistência que muitas vezes nós perdemos a bênção. Ele
não deixou, não sepultou o seu sonho. Ele ia permanecer ali ainda por muito tempo, mas recebeu de Jesus a bênção. O próximo destaque aqui, nós vamos agora então para o capítulo 9. Capítulo 9, outro destaque. O capítulo 9, uma vez eu me lembro que, convidado a pregar numa igreja, eu preguei sobre esse assunto. Aqui, dá uma pregação muito bonita, muito bonita. Eu não vou me aprofundar, não. Eu só vou mostrar para vocês que o que Jesus fez por ele. Jesus fez. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Aqui não temos a informação de que esse cego já tinha ouvido falar de Jesus. Não temos. Não temos. Mas aqui nós temos a informação que Jesus parou para conversar com ele. E tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. O cego não está entendendo nada. O cego não está entendendo nada. Jesus fez lodo, cuspiu com a saliva, fez lodo e sujou os olhos dele. E na sequência Jesus vai dizer aí o seguinte: vai ao tanque de Siloé, que traduzido é enviado, e vai ao tanque de Siloé, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, a única coisa foi essa: vai e lava no tanque de Siloé. O cego não perguntou nada. O cego não está entendendo nada. Jesus disse: vai ao tanque de Siloé. Pronto. Agora, na mensagem, eu mostrei as prováveis dificuldades que esse cego estava passando. Ele é um cego, andando com dificuldade. Nós estivemos lá também no tanque de Siloé, né? A Cida também esteve lá. Essa Cida é viajada. E foi naquele tanque que ainda está lá. Agora, por que no tanque de Siloé? Aquela água não tem mistério nenhuma. É água, é água. Então, durante o trajeto, ele pode ter encontrado alguém. Agora, um cego com dificuldade para andar, e Jesus dá a ele uma tarefa: vai ao tanque de Siloé. Ele está caminhando. Agora, durante o trajeto, se eu conheço Satanás, se eu conheço os seus demônios, eu posso pensar que estava soprando no ouvido dele. Primeiro, procurando fazê-lo entender o que esse Jesus tinha feito com ele. Sujou o rosto dele. E agora disse: vai ao tanque e lava. Agora, se o problema é lavar, qualquer água serve. Alguém podia ter dito para ele: bate na casa e pede uma vasilha d'água e lá, pronto, a água é água. Se é para lavar água, não. A ordem era tanque de Siloé. E eu posso imaginar o cego tateando com dificuldade, mas se ele não chegasse ao tanque de Siloé, se ele não se lavasse conforme Jesus ordenou, ele continuaria cego. A importância de obediência à palavra. A importância da obediência à palavra. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Esse é o destaque que nós fazemos aqui do capítulo 9. Agora vamos fazer um destaque do capítulo 10. Capítulo 10, 11. Um destaque do capítulo 11. Capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Todos vocês já leram e já ouviram esta história centenas de vezes. Mas a palavra de Deus, sempre nós podemos tirar alguma coisa nova para nós. Então, é uma família abençoada, uma família abençoada. Essa família perdeu o pai, perdeu a mãe, mas ficaram 3 irmãos, um homem e 2 moças, Lázaro, Marta e Maria. Essa família não era uma família pobre, eles moravam lá em Betânia, mas a casa que eles tinham, eles hospedavam Jesus e os 12 apóstolos. E eles tinham uma casa muito grande.
Eles eram uma família rica, uma família rica. Nós vamos ver depois o frasco de perfume que Maria ungiu Jesus. Então essa família é uma família rica, uma família feliz. Jesus gostava de estar ali. Muitas vezes Jesus esteve ali. De repente, aconteceu um incidente. Lázaro ficou doente. Lázaro ficou doente. Maria e Marta sabiam onde Jesus estava. Imediatamente, mandaram alguém levar o recado para Jesus. Dizer aí, Lázaro, o seu amigo, está doente. Jesus recebeu a mensagem. E elas pensaram que assim que Jesus recebesse a mensagem, ele iria imediatamente. Eles eram amigos. Jesus frequentava aquela casa. Jesus jamais deixaria de atender um pedido deles. Mas o Espírito Santo revelou para Jesus. Jesus, como homem, o conhecimento que ele tinha era pelo Espírito Santo que habitava nele. Então, movido pelo Espírito Santo, Jesus não atendeu o chamado. E as duas estavam ali aflitas, esperando. Primeiro dia, Jesus não apareceu. Segundo, Jesus não apareceu. Lázaro está piorando. E a aflição delas crescendo cada vez mais. Até que Lázaro morreu. Pronto, agora acabou. Mas quando Lázaro morreu, o Espírito Santo comunicou a Jesus. E Jesus disse aos seus apóstolos, Lázaro, nosso amigo, está morto. Agora Jesus vai para Betânia. E a notícia chega de que Jesus está indo. E Maria agora vai ficar muito magoada, muito magoada. Ouvindo isto, Marta... Agora aqui nós vamos ver que às vezes nós julgamos as pessoas e erramos, né? Quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, Marta estava ocupada com o seu trabalho. Mas Marta estava preparando o almoço, não sei, pelo menos para 13 homens. Né? Jesus mais 12, não sei se tinha mais alguém. Ela estava numa correria e Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Aí Marta não gostou muito daquilo. Agora nós vamos ver, mano, que às vezes a aparência engana. E por um ato meu, você não pode me julgar. Mano. Por aquele ato, muitos julgam a Marta e condenam a Marta. Agora aqui vamos ver, quando chegou a notícia de que Jesus estava vindo, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria, porém, ficou assentada em casa. Parece que não tinha mais nenhum interesse na presença de Jesus. Mas Marta foi correndo ao encontro de Jesus. Deu para entender? As aparências às vezes enganam. Agora aqui, Marta aqui demonstrou a sua fé, a sua dedicação. Ela foi correndo encontrar Jesus e levou a ele a notícia. Ela talvez pensou que Jesus não sabia. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Esta aqui é Marta. Essa aqui é Marta. Maria está sentada lá em casa. As aparências, muitas vezes, enganam. Jesus mandou chamar Maria. Marta foi chamá-la. E no versículo 28, e dito isto, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi ter com Jesus. Num segundo momento, ela foi. Agora vamos ver aqui o que vai acontecer. Você não encontra na Bíblia nenhum versículo Jesus rindo.
Mas você encontra Jesus chorando. Então, o detalhe aqui, 11:35, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus era um homem. Jesus tinha sentimentos. Jesus se humanizou. Jesus chorou. Agora vamos ver como vai acontecer o milagre. Como vai acontecer o milagre. E Jesus levantando, versículo 41, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Jesus não tirou a pedra. O túmulo geralmente era cavado numa rocha e colocava uma grande pedra na porta do túmulo. Jesus não tirou a pedra. Tiraram a pedra. O que você pode fazer, irmão, Jesus não vai fazer por você. Ele não pôs a mão na pedra. Tiraram a pedra. Agora está vendo o morto lá dentro do túmulo. E um detalhe aqui, Lázaro, o espírito e alma de Lázaro estavam no paraíso. O corpo está ali, mas o espírito e a alma estavam no paraíso. E lá no paraíso estavam, como ainda estão, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então vamos ver aqui o detalhe. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haver ouvido. E tendo dito isto, verso 43, clamou com grande voz: Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Pensar, mas a gente pode pensar. Jesus identificou quem deveria sair do Hades. Vamos imaginar que essa voz foi ouvida lá. Agora, Jesus identificou, era para sair Lázaro. Eu até posso pensar, não, que se Jesus não tivesse identificado, podia ter saído muita gente. Mas ele disse: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Mas o Lázaro agora estava envolto em toda aquela... Aí Jesus não colocou a mão. Desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. O que o homem pode fazer, Jesus não faz. O que o homem pode fazer, Jesus não faz. O próximo destaque aqui, capítulo 15. Próximo destaque, capítulo 15. Eu teria aqui muito destaque a fazer. Um deste, no capítulo 12. Alguns gregos desejam ver Jesus. Alguns gregos desejam ver Jesus. Aqui eu abriria um leque. Quando Jesus soube que alguns gregos queriam falar com ele, este pediram a Filipe a intermediação. E agora nós vamos ver Jesus dizendo: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me deste momento. Ao que parece, mano. Ao receber um convite dos gregos para ir ensinar na terra de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Epícoro, de Tales de Mileto, para ensinar, a honra seria muito grande. E certamente todos aqueles filósofos gregos que haviam vivido no século IV e III a.C., Jesus se notava uma oportunidade de Jesus ganhar uma fama mundial se ele aceitasse o convite dos gregos. Como ele disse, agora minha alma está perturbada. Em seguida ele diz: Pai, salva-me deste momento. Agora a minha alma está perturbada.
tornar-se famoso sem a cruz ou ter que enfrentar a cruz. Ali abriu para ele uma oportunidade. Tornar-se o sábio mais famoso da terra, sem passar pela cruz. E o homem Jesus, ao que parece, mas imediatamente ele volta a sua atenção e disse: Pai, salva-me desta hora. Para isto eu vim a esta hora. Novamente, ele voltou os seus olhos para a cruz. E essa passagem tem uma profundidade, mas nós vamos aqui falar sobre o capítulo 15. A videira, vamos falar aqui a respeito da videira. Já estamos lá no final, eu estou fazendo alguns destaques para vocês, na impossibilidade de poder comentar tudo. Então vamos aqui aprender alguma coisa com o capítulo 15, quando Jesus vai dizer aqui: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Se Jesus fez referência a uma videira verdadeira, ao contrário senso, existe videira falsa. E aqui ele vai usar uma metáfora. Eu sou uma videira. Ele vai tomar uma coisa inanimada e eu sou, é uma metáfora. E eu sou a videira verdadeira. Primeira conclusão: existe videira falsa. Se ele diz eu sou a verdadeira, é porque existe a falsa. E eu tenho que informar a vocês que a videira falsa existe. E ela não é Israel. Ela não é Israel. Israel nunca foi uma videira falsa. Então, a videira falsa, ela existia em Israel. A videira falsa não precisava plantar. Ela geralmente nascia na base de um muro, um paredão, ia crescendo com uma trepadeira, ia se expandindo no muro, um paredão, e ela dava uva, uma uvinha pequenininha e imprestável. Essa videira falsa produzia uvas que não tinha utilidade nenhuma. Então, existe a videira verdadeira e existe a videira falsa. Agora, trazendo hoje para o nosso mundo, nós vamos encontrar a mesma coisa. Existe a videira verdadeira. Existe igreja que é uma verdadeira videira, verdadeira. Mas existe igreja que está pregada aí nos paredões. Ela produz um frutozinho pequenininho que não tem valor nenhum. Agora, Israel é uma videira verdadeira. Israel é a videira do Antigo Testamento. Israel é a videira do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Há muita gente que fala mal de Israel, por não ter conhecimento da palavra de Deus. Isaías capítulo 5, aqui descreve uma vinha, a palavra da vinha e a sua aplicação. E cercou-a, e limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, edificou no meio uma torre. Agora, se você ler o capítulo, você vai ver o que Deus fez por Israel. O que Deus fez por Israel. Israel é o povo de Deus do Antigo Testamento. E para complementar, vamos ver aqui o que Davi falou. Salmo 80, o que Davi falou acerca de Israel. O que Davi falou acerca de Israel. Salmo 80. O Davi vai dizer aqui o seguinte, versículo, eu vou ler apenas 8 e 9. 8 e 9. O salmista está falando a respeito de Israel.
a epígrafe do Salmo está dito: o salmista suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. Então, aqui nós vamos ver Israel. Versículo 7. Versículo 8. Trouxeste uma vinha do Egito. Trouxeste uma vinha do Egito e lançaste fora as nações e a plantaste. Israel, a vinha do Antigo Testamento. O salmista está dizendo, essa vinha foi trazida por Deus do Egito. Israel nunca foi uma vinha falsa. Agora vamos ver o que é que o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, o que é que o profeta Jeremias vai falar a respeito dessa vinha chamada Israel. Capítulo 2, verso 21. Jeremias está dizendo, é Deus que está falando pela instrumentalidade de Jeremias. Eu mesmo te plantei, eu mesmo te plantei, como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Ponto e vírgula. Como te tornaste para mim uma planta degenerada de vida estranha? Como te tornaste para mim uma planta degenerada como estranha? Esta é a vinha do Antigo Testamento, a nação de Israel. Agora, Jesus está falando aqui, no capítulo 15 de João, da vinha do Novo Testamento, da vinha do Novo Testamento. E a vinha do Novo Testamento é a igreja. A vinha do Novo Testamento é a igreja. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Israel era um país agropastoril. Na agricultura, Israel cultivava 3 coisas: a oliveira, da qual se fazia o azeite, a figueira, que produzia fruto. Essas 3 eram produto de exportação. Israel exportava muito azeite, Israel exportava muito figo e Israel exportava o vinho. Então, a oliveira, a videira e a figueira. E no campo da pecuária, Israel criava gado grande, bois, vacas grandes e gado pequeno, a Bíblia chama gado pequeno, carneiros, cordeiros, cabritos. Então, Israel era um país agropastoril. E Israel plantava muita figueira, muita videira. Israel entendia tudo de videira. Então, nós vamos ver aqui que Israel podava as videiras, a poda das videiras acontecia 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. A primeira poda, no começo do inverno, eles removiam a maioria dos galhos que cresceram no ano anterior. Esses galhos já estavam ficando velhos, então eles cortavam. Que na medida que eles iam dando fruto cada vez menos. Então, nessa primeira poda, cortava os galhos velhos. Na segunda poda, na primavera, corta-se da terra pouco, aquele galho que produzia pouco fruto, pouco ou nenhum, eles cortavam. Inclusive as folhas. Então, Israel, quando Jesus propôs essa parábola, o judeu entendeu. E quando nós entendemos que a igreja é a videira, nós também entendemos. Nós fomos chamados para produzir frutos. Para produzir frutos, nós temos um processo. E esse processo chama santificação. E, de repente, quando nós começamos a dar pouco fruto, alguma coisa precisa acontecer.
E muitas vezes, essa cirurgia da poda, muitas vezes é dolorida. Muitas vezes é dolorida. Mas, depois da poda, a produção era muito maior. Essa era a parte do homem. A parte do homem era podar os galhos velhos, os ramos que estavam produzindo pouco, a videira que estava produzindo fruto pequeno. Esse era o trabalho do homem. Se o homem fizesse a sua parte, agora Deus tinha que entrar com a sua providência. Nós, sem Deus, não vamos produzir fruto. Nós, sem Deus, não vamos produzir fruto. A parte do homem, Israel fazia. Agora, para que a videira desse muito fruto, precisava de 3 coisas: água, nutrientes e sol. Água, sais minerais e o sol. E isso o homem não tinha para dar. Água, e a poda foi feita direitinho, mas se não tiver água, não vai produzir. A poda, o homem fez a sua parte, mas se não tiver chuva, não vai produzir. Se não tiver nutriente na terra, se não adubar a terra, não vai produzir. E se não tiver sol, não vai produzir. Então, nós trabalhamos em parceria com Deus. Deus precisa de mim e eu preciso de Deus. Sem Deus, todo o meu trabalho vai ser em vão. Mas sem mim, Deus não pode fazer a obra. Se você entendeu isto, você vai entender aqui o capítulo 15. E eu vou contar para vocês uma pequena experiência. Ainda menino, adolescente, minha mãe comprou uma casinha e quando nós mudamos para a casinha, tinha um pequeno quintal e tinha uma laranjeira. Essa laranjeira, lá em Minas Gerais, nós chamamos de erva de passarinho. Essa laranjeira estava inteiramente coberta por essa erva daninha. Inteiramente coberta. Não produzia uma laranjinha sequer. E eu, talvez porque não tinha muito o que fazer, tive a ideia de podar aquela árvore. E comecei a cortar os galhos, comecei por cima e cortando, e cortei mais da metade da árvore. Pronto, ficou só lá alguns tocos lá de galho. Limpei. Passado algum tempo, começou a brotar. Passado algum tempo, aquela árvore que estava morta, não produziria nada, começou a produzir laranja. E eu pude chupar laranja daquela laranjeira. Deu para entender? Se nós não tomarmos o cuidado devido, alguma coisa pode acontecer. A gente envelhece, a gente para de dar fruto e a gente pode morrer. Esse capítulo 15 é de uma profundidade muito grande. Eu teria, claro, até chegar no capítulo 21, muito o que falar. Mas eu fico feliz porque você tem um livro. E, além desse livro, para falar da obra de João, nós temos, sobre as heresias, nós temos um livro, Heresiologia. Lá nós tratamos do problema do gnosticismo. Para falar do gnosticismo, nós temos Epístola Paulina 2, quando nós falamos da igreja de Colosso. Nós vamos mostrar o problema que estava acontecendo em Colosso. E para falar, nós temos também as Epístolas Gerais. Epístolas Gerais, onde nós estudamos as 3 Epístolas de João. Então, para mim, foi muito bom estar com vocês e terminar mais uma matéria. Na próxima aula, vocês estarão fazendo a prova e recebendo o próximo livro, Atos dos Apóstolos. Nossa próxima matéria, Atos dos Apóstolos. Foi muito bom estar com vocês.